Deixa eu comentar brevemente alguns trechos do livro de Yuval Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade, certo? No capítulo, deixa eu ver, quarto capítulo, a Revolução Científica, onde ele vai falar sobre como foi e quando foi que a ciência se tornou uma espécie de culto da humanidade, certo? Teria sido o que a gente conhece como iluminismo, né, que seria também chamado na história de a Idade da Razão, que começou no século XVII, XVIII e XIX, até o início do XX, né? A crença no progresso humano, a ideia de que através da ciência, do conhecimento humano, nós vamos superar todas as nossas mazelas. Isso aí é um credo, é uma religião, segundo Yuval Harari. E eu fiquei chocado ao me deparar com essa informação, porque eu concordo com ele, é verdade. Se você considerar o confucionismo, o budismo, religiões, porque para o confucionismo, Confúcio não é um deus, é um homem excepcional que serve de exemplo nas suas lições aos outros. E a mesma coisa a gente pode dizer de Buda, Siddhartha Gautama, um homem excepcional que serve de exemplo aos demais. Então, quem pratica o confucionismo é o quê? É membro da religião de Confúcio. Quem pratica o budismo é membro da religião de Buda, Siddhartha Gautama, certo? Então, quem pratica a crença no progresso tem essa percepção, só que não, as fronteiras não são claras, não são nítidas, mas a adoração da ciência, ou a busca da ciência, que começou na Europa e nos Estados Unidos se difundiu pelo mundo quase todo, né? A crença no progresso, a ideia de que num futuro atingiremos o estágio de superação de todas as mazelas, isso aí é um conjunto de dogmas espirituais. E qual é o Deus que tem aí? Ou o iluminado? Não é Confúcio, não é Buda, não é Jesus Cristo, não é Alá, não é Maomé, não é Thor. É a humanidade. Entendeu? A ideia de que a humanidade vai desenvolver ferramentas de compreensão do mundo e de superação de todas as suas mazelas. Então, segundo Yuval Harari, é uma doutrina cujo Deus é a humanidade. Nós adoramos a nós mesmos. Aí, dos desdobramentos disso, a gente vai ter, por exemplo, a crença no progresso, o ideal científico, os direitos humanos, o direito de voto. Tudo isso aí são atitudes e ações e dogmas desdobrados da ideia de que a humanidade é dotada de uma razão e ela é capaz de fazer uso dela politicamente para solucionar seus problemas. Então, esse culto, ele dividiu em três caminhos distintos, né? Tem o culto, o humanismo liberal, a crença de que todos os indivíduos são livres e iguais e que, portanto, é preciso respeitar a opinião dos indivíduos, criando o voto. A democracia liberal, a república burguesa e etc. Este é o humanismo liberal. Aí ele é individualista, certo? Aí você vai ter o humanismo socialista, que ele é coletivista. Operários do mundo, univos. Você prega a união da humanidade inteira sob uma só bandeira, a bandeira do comunismo, para que juntos nós possamos superar as desigualdades, as mazelas, a fome, o desemprego, a desesperança, as doenças e atingir o paraíso através do socialismo. Isso é o humanismo, é uma religião, é uma espiritualidade, né, que ele chama de humanismo socialista. E a gente tem também o humanismo evolutivo.
que é também a crença na humanidade, só que através do darwinismo social, né? do darwinismo biológico. Nós vamos. Só os mais aptos, só os mais inteligentes, os mais fortes devem sobreviver. Se dermos voz aos mais fracos, aos mais frágeis, isso vai retardar o progresso humano. Então vamos deixar os fracos morrerem e os fortes dominarem. Só os fortes deveriam dominar. Isso gerou o nazismo, cara. O extermínio de populações indesejadas, dos doentes, dos debilitados socialmente, dos homossexuais, dos judeus, no caso da Alemanha, enfim, o humanismo evolutivo, certo? Então a gente tem essas três correntes do humanismo aí, certo? E do humanismo liberal, que é individualista, que nasceu a ideia, os conceitos de direitos humanos, né? Direito a ir e vir, direito de credo, direito de opinião, direito à livre manifestação do pensamento, que é a crença de que os seres humanos são dominados pela sua razão. E não são. A razão não é o polo preponderante de onde saem as nossas decisões. É só a gente ver a eleição do Hitler, a eleição do Bolsonaro, do Trump, o Estado Islâmico no Oriente Médio, caçar as bruxas na Idade Média ou no macartismo, né? A gente vê as massas idolatrando charlatões, demagogos, idolatrando jogadores de futebol, idolatrando artistas de quinta categoria. Então, assim, nós seres humanos não somos seres racionais, nesse sentido, dominados pela razão. As nossas decisões não são pautadas pela nossa razão. São por emoções, por instintos, por sentimentos gregários. E determinados indivíduos ou indústria, a indústria cultural, a indústria da televisão, a indústria da publicidade explora as nossas taras para vender produtos, né? Para vender um carro, coloca uma mulher bonita, uma loira, uma morena seminua, um shampoo, a cerveja, a Coca-Cola, enfim, tudo que é vendido explora a sexualidade. A sexualidade é instinto, entendeu? Então, assim, isso é uma evidência de que nós não somos dominados pela nossa razão, mas o nosso legado iluminista acredita nisso, certo? Aí ele fala de como a ciência construiu a ideia do progresso, que nós sempre vamos caminhar para frente e nós vamos evoluir. E se a gente for ver as guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a bomba de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, o Estado Islâmico, a loucura, não é, do mundo hoje, os golpes de Estado na América Latina, não há progresso. Nós não estamos evoluindo, estamos ficando mais eficientes em determinados tipos de situações políticas violentas, né? Aí ele fala do projeto, ele tem aqui um trecho do 4º capítulo sobre Gilgamesh. Gilgamesh é o rei de Uruk, a primeira civilização humana com escrita, certo? Aí eu vou ler alguns trechos para vocês verem como é interessante, viu? Assim, antes do fim da era moderna, a maioria das religiões e ideologias aceitava que a morte era o nosso destino inevitável. Além disso, a maioria dos credos fazia da morte a principal fonte de significado da vida. É o caso do cristianismo, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, as religiões da Índia nem se fala, né? As religiões em geral, elas cultuam a morte. Elas buscam dar um significado para a vida, justificando a vida. Ou seja, fazendo com que a gente aceite morrer, para que não gere uma angústia, um desespero, uma depressão, uma infelicidade no indivíduo ao saber que vai morrer. Então as religiões são ópios, são anestésicos usados pelos nossos instintos, o instinto do animal pensante, que somos nós, para nos enganar diante da fatalidade da morte que está vindo. Aí é para a gente aceitar isso e tal. As religiões são isso, elas trazem conforto para quem vai morrer.
que somos todos, toda a humanidade, certo? Aí continuando, este o tema o ser humano teme a morte desde que ele se tornou inteligente. A gente evoluiu dos australopitecos para o Homo sapiens. A gente teme a morte. Todos os credos são por temermos a morte. E a gente busca fugir dela a qualquer custo. Aí ele vai narrar a primeira narrativa mitológica humana, né, que é a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh da Babilônia, da Mesopotâmia, certo? Deixa eu ler de novo algum trecho, né? Este é o tema do mito mais antigo a chegar até nós, o mito de Gilgamesh, da antiga Suméria. Seu rei, seu herói é o homem mais forte e mais capaz em todo o mundo antigo, o rei Gilgamesh de Uru, que poderia vencer qualquer batalha. Um dia, o melhor amigo de Gilgamesh, Enkidu, morreu. Gilgamesh se sentou ao lado do corpo e observou por muitos dias, até que viu os vermes saindo da narina de seu amigo. Neste momento, Gilgamesh foi tomado por um grande horror e decidiu que jamais morreria. De algum modo, ele encontraria uma forma de derrotar a morte. Então, Gilgamesh empreendeu uma jornada até o fim do universo, matando leões, enfrentando homens feras e encontrando seu caminho até o submundo. Lá, ele descobriu as misteriosas coisas de pedra de Ukshabani, o balseiro do Rio dos Mortos, e encontrou Utnapishtim, o último sobrevivente do dilúvio universal. Mas Gilgamesh fracassou em sua busca. Ele voltou para casa de mãos vazias, mortal como sempre, mas com um novo conhecimento. Então, assim, Gilgamesh buscou a imortalidade. O primeiro mito humano é uma tentativa humana de conquistar a imortalidade. O gigante Gilgamesh cruzou o mundo e encontrou uma entrada para o submundo para falar com as entidades do submundo e de lá receber a fórmula para a imortalidade, a sua imortalidade. E ele não encontrou, ele se decepcionou, voltou para casa para morrer, certo? Aí, essa epopeia de Gilgamesh, ela é muito ilustrativa porque ela vai mostrar a busca da humanidade. E o iluminismo, o renascimento, o iluminismo, a idade da razão, a ciência moderna dos nossos dias, ela está buscando isso. É a maior busca da ciência, né? Se não individual, mas coletivamente, todo o conhecimento humano acumulado visa vencer a morte, superar todas as doenças. Aí tem uma parte que ele fala aqui que é muito interessante, ele diz assim: quanto tempo tardará a chegar o sonho de Gilgamesh? 100 anos, 500 anos, 1000 anos? Quando lembramos o pouco que sabíamos sobre o corpo humano em 1900, e quanto conhecimento adquirimos em um único século, há motivo para otimismo. Engenheiros genéticos recentemente prolongaram em 6 vezes a expectativa da vida da vida média de um verme. Por que não fazer o mesmo com o Homo sapiens? Especialistas em nanotecnologia estão desenvolvendo um sistema imunológico biônico composto de milhões de nanorobôs que habitariam nossos corpos, abririam vasos sanguíneos obstruídos, combateriam vírus e bactérias, eliminariam células cancerígenas e até mesmo retardariam o processo de envelhecimento. Alguns pesquisadores sérios sugerem que por volta de 2050, alguns humanos terão se tornado amortais, não imortais, porque ainda podem morrer em decorrência de algum acidente, mas amortais, o que significa que, na ausência de qualquer trauma fatal, suas vidas poderiam ser prolongadas indefinidamente. Olha aí, o sonho de Gilgamesh, que é o sonho da humanidade de superar a morte, que todas as religiões trazem o conforto, que inventam paraísos, inventam lugares utópicos para serem atingidos.
ele será atingido através da ciência, não da imortalidade, mas a amortalidade, ou seja, nós se tornaremos amortais. Só um acidente mataria, não mais doença, não mais velhice e nada mais. É o objetivo da humanidade com o conhecimento científico. E nessas condições, o Yuval Harari fala que nós já não seríamos homo sapiens, a gente teria produzido super-humanos ou super-homens, super-humanos, super-mulheres e tal, né? A gente já seria uma outra coisa. A gente poderia editar o DNA, produzir pessoas excepcionais, escolher as características físicas e escolher um QI elevadíssimo, enfim, não seríamos mais humanos. Muito bom essa observação do livro do Yuval Harari. Aconselho que vocês adquiram.